Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares e ciclos da matéria. A cadeia e a teia alimentar, elas mostram o fluxo da matéria e a energia nos ecossistemas. A teia alimentar, ela representa melhor as relações de alimentação do que a cadeia alimentar. Em todo e qualquer ecossistema, nós encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles. Uma planta, por exemplo, realizando fotossíntese, uma lagarta quando come uma planta, um pássaro quando come uma lagarta, são exemplos de relações de alimentação existentes entre os seres vivos. Essas relações, elas são estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares. Vamos falar primeiro das cadeias alimentares. Nas cadeias alimentares, elas são lineares. São as relações de alimentação existentes entre seres vivos de um ecossistema. Por meio da análise da cadeia alimentar, que é linear, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos, que vivem naquela determinada região. Diferentemente de uma teia alimentar, a cadeia apresenta esse fluxo unidirecional. Como, por exemplo, uma planta, a borboleta que se alimenta da planta, o sapo que se alimenta da borboleta e uma cobra, uma serpente que vem a se alimentar do sapo. Então eu tenho uma cadeia alimentar, ela é linear. Essas setinhas que ligam a cadeia alimentar, elas representam justamente o sentido do fluxo de energia, que pode ser lidas como serve de alimento para o outro. Sendo assim, a planta serve de alimento para a borboleta, no exemplo que eu citei aqui, e a borboleta vai servir de alimento para o sapo, e o sapo vai servir de alimento para a serpente. Obviamente, também, a energia vai sendo passada de um nível para o outro. A planta, ela é o meu produtor nessa cadeia alimentar hipotética que eu coloquei aqui. Os produtores fazem parte do primeiro nível trófico a ser analisado em uma cadeia alimentar. E também numa teia alimentar, obviamente. Eles são capazes de produzir seu próprio alimento, não necessitando ingerir outros seres vivos. No caso de produtores, nós temos as plantas, nós temos como principais também as algas, que produzem seu próprio alimento, algumas bactérias que também realizam quimiossíntese. Então, através da fotossíntese, há a produção de alimentos, são organismos autotróficos. Esses organismos, eles compõem os produtores. Os processos utilizados, então, por esses seres vivos, que são chamados de autotróficos, para a produção dos seus alimentos, é a fotossíntese e a quimiossíntese. Podemos citar, então, como exemplos, como eu já disse, as bactérias, algumas espécies de bactérias, as plantas e principalmente as algas, que são os maiores produtores que nós temos. Temos consumidores, os consumidores são organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, heterotróficos. Consumidores apresentam diferentes classificações. Os que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários. Então, no exemplo que nós demos, a borboleta que se alimenta da planta, ela é o consumidor primário. Nós temos também consumidores secundários. No caso, o sapo que se alimentou da borboleta é o consumidor secundário. Temos também consumidores terciários. Por exemplo, a cobra que se alimentou do sapo
é o consumidor terciário e assim sucessivamente. Ok? A cada nível de energia e matéria que nós temos nessas teias, a energia ela é perdida. Né? Nós perdemos energia e matéria. O que eu quero dizer com isso? A energia que temos no produtor, o produtor usa parte dessa energia e parte dessa energia é passada para o consumidor primário, que usa parte dessa energia e o restante da energia é passada para o consumidor secundário, que usa parte dessa energia e é passada para o consumidor secundário, terciário e assim sucessivamente. Então, o fluxo de energia ele é unidirecional e ele é decrescente, ele vai diminuindo, ok? Vamos falar também dos decompositores. Decompositores, assim como os consumidores, eles são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Esses organismos geralmente são representados por fungos e bactérias, que são os decompositores da matéria orgânica. Okay? Eles realizam a decomposição nesse processo que existe de devolver, né, ao ambiente nutrientes para que possam ser utilizados por outros seres vivos. A teia alimentar, ela representa melhor as relações de alimentação que existe dentro de um ecossistema complexo. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada como várias cadeias alimentares, né, que se agrupam, que se juntam. Então, uma teia alimentar, na verdade, é a junção de uma série de cadeias alimentares. Sendo assim, a teia ela não vai apresentar um fluxo unidirecional como nós vimos na cadeia alimentar, pois mostra que o mesmo organismo, né, ele pode apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos. Vou dar uma explicada para vocês. Por exemplo, o homem. Geralmente, o homem ele tem uma posição, ele acaba ocupando vários níveis tróficos. Nós temos, por exemplo, o homem que se alimenta da planta. E quando um homem se alimenta de um vegetal, ele está sendo um consumidor primário. Mas um porco, por exemplo, que come vegetais e também come carne, porque é um animal onívoro, mas um animal que come vegetal, ele está agindo como consumidor primário. O homem, quando come o vegetal, ele é consumidor primário, mas ele também pode comer o porco. Então ele é ao mesmo tempo consumidor primário e consumidor secundário. O homem pode ser também consumidor primário, secundário e terciário. Então, um mesmo organismo pode ocupar níveis tróficos, mais de um nível trófico ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula sobre cadeias e teias alimentares. Agora nós vamos continuar falando dos ciclos biogeoquímicos. Vamos falar aqui de alguns ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, eles são primordiais para a vida e para a reprodução dos seres vivos. São processos naturais que reciclam os elementos químicos, como o carbono, como a água, o nitrogênio, entre outros, né? Fósforo. São vários ciclos biogeoquímicos que nós temos na natureza. Esses ciclos biogeoquímicos estão relacionados com processos geológicos, hidrológicos e biológicos do planeta Terra. Vamos aqui falar de alguns ciclos importantíssimos. Vamos começar pelo ciclo da água. A água apresenta dois ciclos, que nós chamamos de ciclo curto, né, ou ciclo pequeno, e o ciclo longo. No ciclo curto,
é um ciclo que ocorre pela evaporação da água dos mares, ou rios, lagoas, lagos. Essa água evapora, né? E ela forma nuvens, né? Condensa, né? E ela acaba se precipitando para voltar à superfície terrestre, tanto em forma de chuva ou de neve, enfim. Esse é o ciclo curto da água, ou seja, nós temos a evaporação, há uma condensação e a precipitação da água. Veja que é um ciclo simples, é um ciclo curto, ele acontece de maneira rápida. E temos o ciclo longo. Qual é a diferença? No ciclo longo, é o ciclo onde a água passa pelo corpo de seres vivos antes de voltar ao ambiente. A água é retirada do solo através das raízes das plantas. Então, a água passa pelo corpo desse ser vivo, que é a planta. Essa água ela é devolvida, ela é aproveitada primeiro, obviamente, no processo fotossintético, onde a fotossíntese faz a quebra da molécula de água, mas essa água ela volta para o ambiente através da transpiração das plantas, ou ela passa ainda por outros animais através da cadeia alimentar. Ou seja, a planta pode absorver essa água e antes dessa água ser eliminada para o meio ambiente, algum animal pode comer essa planta e essa água que está na planta passar para o organismo desse animal. Mas em um determinado momento, essa água vai retornar para o meio ambiente, né? Ou através da transpiração das plantas ou dos animais que transpiram, como o homem, por exemplo, ou através também da urina, quando esse animal vai urinar e vai colocar essa água no ambiente novamente, e ela vai evaporar novamente, ou através das fezes, né, que também elimina a água, e essa água vai evaporar, vai subir, vai formar nuvem, vai condensar, vai precipitar, vai voltar ao ambiente. Mas vejam que no ciclo longo, a água passou por um organismo, pelo corpo de um organismo, seja ele uma planta ou um animal. Ok? O ciclo do carbono. Os compostos orgânicos, eles são aqueles que possuem carbono. Por isso nós temos a química orgânica. É a química que estuda tudo que tem carbono na natureza, né? Os compostos de carbono são estudados na química orgânica. Então, os compostos orgânicos são aqueles que possuem carbono na sua composição. Na atmosfera, nós encontramos carbono em forma de dióxido de carbono, né? Que é o CO2, dióxido de carbono. Nós conhecemos muito como gás carbônico, né? A pessoa fala gás carbônico, é o dióxido de carbono, CO2. Ele pode passar do meio abiótico para o meio biótico através dos produtores, pelo processo de fotossíntese. Como assim? Os organismos fotossintetizantes realmente captam esse gás carbônico, né, do gás atmosférico, e no processo de fotossíntese, né, utiliza 6 moléculas de carbono para produzir uma molécula de glicose, juntamente com oxigênio e hidrogênio também. Por isso, quando a gente fala de desmatamento, a gente fala que o desmatamento ele é crucial nesse processo. Por quê? Porque o desmatamento contribui para o aumento do dióxido de carbono na atmosfera. Uma vez que se temos uma quantidade menor de organismos fotossintetizantes, como árvores, plantas em geral, nós vamos ter menos organismos captando dióxido de carbono da atmosfera. Então acaba tendo uma alta concentração de dióxido de carbono, o que não é benéfico para os seres vivos de uma maneira geral. Ok? O carbono ele pode ocupar diversos níveis tróficos ao longo das cadeias alimentares e retorna ao meio abiótico pela respiração de seres vivos em forma de CO2 e também pela decomposição das substâncias
excretadas e de organismos que morreram. A queima de combustíveis como carvão, a lenha e combustíveis fósseis como o petróleo, como a gasolina, também liberam dióxido de carbono para a atmosfera. Uma parte do carbono geralmente não retorna ao ciclo, pois ela entra na composição de ossos e conchas, que formam os chamados carbonatos. Os decompositores não conseguem modificar e eles acabam agregados a essa composição dos ossos e das conchas, então eles acabam não voltando ao meio ambiente. A assimilação e a devolução de carbono para o meio abiótico são diretamente relacionados ao fluxo de energia que nós temos dentro dos ecossistemas. Podemos perceber também a partir disso que todos os ciclos biogeoquímicos que nós temos na natureza, de alguma maneira eles estão relacionados, né? Isso tudo para poder manter a biosfera num equilíbrio harmonioso, né? Vamos falar um pouquinho do ciclo do oxigênio. O oxigênio, gente, faz parte da composição da matéria orgânica dos seres vivos. Ele é indispensável para a respiração dos organismos aeróbios, que usam... O que é organismo aeróbio? Aquele que usa o oxigênio em sua forma gasosa, O2. Por que eu falo que ele é indispensável para a vida dos organismos aeróbios? Porque nós temos organismos anaeróbios, ou seja, aqueles que vivem na ausência de oxigênio. Então, para esses organismos, o oxigênio ele é prejudicial até. Claro que isso é uma quantidade muito pequena, mas acontece. Então, vamos voltar aos organismos aeróbios. O oxigênio, né, na sua forma gasosa, pode ser encontrado na atmosfera. O oxigênio pode ser encontrado dissolvido na água. E através da respiração aeróbia, né, que o oxigênio passa do meio abiótico, seja ele gasoso ou aquático, né, para os seres vivos. E é pelo processo de fotossíntese que o oxigênio retorna ao meio abiótico, através de um processo que a gente chama de fotólise, que eu já falei aqui, que é a quebra da molécula da água para ser liberado pelas plantas e algas de volta ao meio ambiente. Grande parte do oxigênio da atmosfera provém da fotossíntese realizada pelo fitoplâncton, que é a associação de algas e cianobactérias. A maior parte do oxigênio produzido no planeta não vem das florestas, vem dos oceanos, ok? Através das algas, que são os principais organismos fotossintetizantes do planeta, ok? Essas algas, elas podem ser tanto algas marinhas ou de ambientes dulcícolas, ou seja, ambientes de água doce, ok? Os animais só liberam oxigênio combinado com gás carbônico, todos os animais, ou seja, com carbono, né? CO2. Então o oxigênio, o animal, ele só libera o oxigênio quando combinado com o carbono no processo de troca gasosa da respiração, onde a gente absorve oxigênio e libera, né, dióxido de carbono, ok? Tanto o ciclo do carbono quanto o ciclo do oxigênio, eles estão envolvidos nos processos fotossintéticos e respiratórios dos seres vivos. Isso faz com que esses dois ciclos sejam extremamente interrelacionados, ok? Vamos falar um pouquinho do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico indispensável para a vida. Ele participa das moléculas proteicas e das bases nitrogenadas, quando a gente estuda lá os ácidos nucleicos, não é isso? Mas na sua forma gasosa, N2,
gás nitrogênio, ele constitui 78% da atmosfera terrestre. Então nós temos uma atmosfera que tem aproximadamente 78% de gás nitrogênio, temos 21% aproximadamente de oxigênio e 1% de outros gases, inclusive o gás carbônico, ok? Esses 80%, quase 80%, né, 78% de nitrogênio que está no ar atmosférico, ele não consegue ser assimilado pela maioria dos seres vivos. Nós não conseguimos assimilar o nitrogênio nesta forma, absorver. Mas as plantas podem absorver o nitrogênio na forma de amônia ou de nitratos e os animais aproveitam esse elemento como ingerem as proteínas, né, que contêm o nitrogênio. As plantas podem obter nitratos através de dois métodos distintos: a fixação biológica ou a direta, né, e a nitrificação. Algumas plantas, como as leguminosas, elas têm nas raízes das leguminosas, nós temos bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, algumas plantas leguminosas, como feijão, por exemplo, nós temos bactérias presentes nessas raízes que acabam conseguindo fixar nitrogênio e vai incorporar, transformar, fazer uma nitrificação, e através do consumo dessas plantas ou de animais que consumiram essas plantas, o nitrogênio vai chegar, né, até os animais e até os seres humanos. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like, comentem as suas dúvidas e se inscrevam no canal. Grande beijo!